tenho muita alegria de estar aqui com vocês, né, no pedaço onde eu nasci, para tratar de um tema que me é muito caro, que é a questão da leitura literária. Sobretudo, no dia de hoje, né, que é 19 de setembro, eu acho que a imagem estourou. É muito ruim se eu ficar aqui? Ok. Pode falar a verdade. Eu vou tentar ler daqui. Hoje, dia 19 de setembro, nós comemoraríamos e comemoramos 96 anos de Paulo Freire, né? Então, é uma data muito especial. Espera aí que eu tenho que ligar esse negócio. E aqui, a imagem estourou um pouco, mas é um mural com a imagem do Paulo Freire. Né? Quem sabe, uma hora a gente vai conseguir. Eu aponto esse negócio para a tela mesmo? Para cima? Ali, para aquele negócio, né? Ixi. Acho que eu não devo apertar em mais nada, né? Ele está... É isso, fica quieta, para tudo. Parou. Tempo. Tela. É você que vai passar? Mas para onde que eu aponto esse negócio aqui? Ali no meio, né? Onde está o aparelho, ok. Gente, é aquela fase da vida que acho que vocês conhecem bem, né? Óculos para longe, óculos para perto. Então, já viu. Bom, vamos lá. Acho que está passando, né? Então, a leitura e o espaço da escola é o tema da nossa mesa aqui, né? Bom, ao comemorar 96 anos de Paulo Freire, a gente não pode falar de leitura sem compartilhar aqui algumas das palavras desse que foi o maior educador do Brasil, né? Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De estudar descomprometidamente, como se misteriosamente, de repente, nada tivéssemos que ver com o mundo. Um mundo lá fora e distante mundo, aliado de nós e nós dele. Então, eu trago essas palavras aqui para iniciar a nossa conversa, porque foi mencionado aqui, né, na minha biografia, que eu sou uma pesquisadora da área de leitura, e eu escolhi, no meu doutorado, pesquisar a leitura, mas sempre pensando nesse compromisso com o mundo, né? No compromisso com as pessoas, com a maioria dos estudantes brasileiros da educação básica, que frequentam a escola pública, né? Com a maioria dos educadores e educadoras brasileiros da educação básica que lecionam na escola pública, né? Então, aqui o nosso Paulo Freire, que sempre nos inspira. Bom, vamos compartilhar um pouco de leitura também, né? Nesse livro, A Grande Fábrica de Palavras, da francesa, eu não sei pronunciar, gente, vamos pronunciar em português mesmo, né? Agnès de Lestrade e Valéria Docampo, deve ser Docampo. É assim, né? Francês, você bota uma ênfase na... Tudo é oxítona, né? Foi a ilustradora. Nesse livro, ali está a grande fábrica, né? Vocês estão vendo a chaminé ali da fábrica lançando um monte de palavras ali ao vento. O livro fala de um país onde as pessoas não podiam falar livremente, né? Para falar qualquer coisa, para pronunciar a palavra, as pessoas tinham que comprar palavras, né? Então, nesse estranho país, é preciso comprar palavras e engoli-las
para poder pronunciá-las. Quem não tem dinheiro, às vezes cata palavras nas latas de lixo, mas essas palavras são sem graça. Tem muito cocôzinho de cabrito e pum de coelho, né? É o que você, sem dinheiro, encontra na lata do lixo, nesse país. Às vezes, durante a primavera, se fazia promoções de palavra, né? Ou se soltava palavras ao vento e as crianças pegavam aquelas cestas caçadoras de coletar borboleta e elas caçavam palavras ao vento, né? E o garoto aqui da nossa história, o Finéas, ele um dia pegou 3 palavras com a rede. E ele não pretendia usar essas palavras tão cedo, porque ele tinha que guardá-las. Como as palavras eram vendidas e eram caras, qualquer palavra que você conseguisse, no caso de quem não tivesse dinheiro para comprar, você tinha que guardar para usar na melhor ocasião, né? E aí ele estava muito ansioso, porque estava próximo do aniversário de uma menina que ele gostava, por quem ele era apaixonado, a Cibele. Então, ele guardou as palavras para falar para ela no dia do aniversário. E as palavras que ele conseguiu pescar com a cesta de caçar borboleta eram cereja, poeira e cadeira. Bom, chegou o dia do aniversário da Cibele, né? O Finéas foi lá na casa dela, só que quando ele chega lá, tem um outro garoto que era o rival dele, né? Um menino que tinha dinheiro, portanto, a família tinha dinheiro e ele podia comprar as palavras que ele quisesse. Então, ele chegou, esse menino, que eu esqueci o nome, será que foi de propósito que eu esqueci o nome do menino rico? Ai, não sei, deixa para lá. Né? Bom, esse menino chegou lá na casa da Cibele e falou, com toda a voz das palavras compradas, eu te amo com todo o meu coração, minha Cibele. No futuro, tenho certeza, nós vamos nos casar. Bom, o Finéas ficou encolhido no canto e pensou assim, isso deve ter custado uma fortuna, né? Ele pensou. A Cibele sorria, né? E o Finéas não sabia para quem que ela estava sorrindo, se era para ele, se era para o menino rico. Oscar, o nome do menino, né? E o Finéas pensava, minhas palavras são muito pequenas, né? Bom, de qualquer forma, eram as que ele tinha. Então, ele inspira profundamente, pensa, né? Se concentra em todo o amor que ele tinha no coração, e aí, na sequência, ele fala as palavras que ele pegou na rede, né? E as palavras, elas voaram em direção ao coração da Cibele como pedras preciosas. Olha, funciona se apontar para a tela, gente. Bom, aqui está o Finéas, né? Preocupadíssimo com o efeito das palavras do outro e das dele. Então, aqui ele soprando, né, as palavras, cereja, poeira, cadeira, que chegaram no coração da Cibele. Dá para ver aqui, né, a mãozinha dela ali recolhendo as palavras para o coração. Né? Bom, esse livro merece ser lido, gente, é lindíssimo, eu até trouxe aqui para circular, quem quiser dar uma olhada depois. Muito lindo, é um dos meus livros preferidos de literatura infantil, adulta, não sei, literatura para pessoas de qualquer idade. Né? Então, essa passagem, ela retrata uma alegoria sobre algo muito importante, né? Sobre o caráter ideológico, político e de poder simbólico das palavras, do discurso. Né? E esse poder simbólico ele está amparado no poder econômico, no poder social, no poder político. Esse texto, de maneira tão poética, né, ele situa as palavras no contexto social, na história, na política, e nos diz respeito de quem pode falar o quê, quando, como, para quem. Ao mesmo tempo, ele mostra que o sentido das palavras ele se dá nos usos. Né? Cereja, poeira, cadeira, o que pode significar? Né? Nesse contexto, o que significou? Né? O melhor sentimento do Finéas para com a Cibele. Quem poderia imaginar que cereja, poeira, cadeira pudesse alguma vez significar isso tudo? Né?
Então, que esses sentidos eles se dão nos usos das palavras, né, nas relações entre os sujeitos, e que todos nós podemos fazer uso da palavra, né? E aí, voltando a Paulo Freire, ele diz: se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é praxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens e mulheres, mas direito de todos os homens e mulheres. Tenho certeza que se Paulo Freire estivesse vivo, hoje em dia, ele, em novas edições de seus textos, ele certamente faria esse adendo que eu tomei a liberdade poética de fazer aqui, né? E o que isso tem a ver com leitura na escola, né? Por que nós vamos à escola? Para que a gente vai à escola? Alguém pode me ajudar aqui? Falar alguma coisa sobre isso? Para aprender, estudar, o que mais? Se alimentar. Alguém diz que vai porque é obrigado, né? Que vamos à escola porque somos obrigados. Para socializar, para se enquadrar no sistema, para compartilhar. Bom, para aprender a ler e escrever e contar, para aprender a ler, escrever e contar, né? Então, temos aqui várias possibilidades de respostas, né, sobre o porquê vamos à escola e para que vamos à escola. Eu trago aqui a ideia de que a gente vai para a escola para se apropriar da cultura, né? E a cultura pensada como não somente numa visão restrita de cultura, que normalmente fala cultura, a gente pensa artes, né? Todo tipo de artes e literatura, enfim. Mas a cultura como tudo que o ser humano produz e produziu, né? O que o Paulo Freire chama de o mundo da história, né? Porque existe o planeta e existe o mundo. O mundo é a parte que o homem realiza, o homem e as mulheres, os homens e as mulheres, a humanidade produz, né, em nosso planeta. Essa apropriação da cultura se dá desde o momento que a gente nasce, né? Não importa se a gente nasce numa comunidade ainda uma comunidade autóctone, né, de indígenas, remota, sem ligação com o mundo urbano, enfim. Se a gente nasce numa grande metrópole, se a gente nasce rico, pobre, enfim. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a se apropriar da cultura, que é o que está em volta de nós, ali no seio daquela família, daquela comunidade e do mundo onde a gente está, né? Então, portanto, essa apropriação de cultura, nesses termos, que é o que torna os indivíduos, os seres da espécie humana em seres humanos, ela se dá independentemente da escola, né? Mas, a uma certa altura da história da humanidade, inventou-se a escola, né? E toda invenção humana representa poder, representa disputa, representa conflito, né? Então, inventamos a escola como uma instância especializada nesse processo de apropriação de cultura e de saber, né? E por que a leitura é importante? Por que ensinar literatura, né? Ou melhor, leitura literária na escola? Bom, eu estou achando que é importante. Vocês já viram que eu já parti desse princípio, né? Acho que é por isso que existe a Feliz, né? Porque já se parte desse princípio, que a leitura literária é importante. E por quê? Alguém pode me ajudar? Se alguém acha que é importante também, claro. Humaniza, ativa a sensibilidade. O que mais? Expande. E o que é a literatura, né? O que é a leitura? Eu vou trazer aí também, aqui, um trecho
do nosso grande, saudoso Antônio Cândido, que faleceu esse ano, né, mas nos deixou um legado muito importante. Ele diz, em um texto sobre o direito, a literatura como direito humano: assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. O sonho assegura, durante o sono, a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Ela se manifesta desde o devaneio amoroso ou econômico no ônibus até a atenção fixada na novela de televisão ou na leitura corrida de um romance. Ora, se ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura, concebida no sentido amplo a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Né? Então, essa fala do Antônio Cândido, ela se contrapõe à ideia da literatura literária, eu estou dizendo, né? Porque a gente pode falar de literatura médica, literatura técnica, de qualquer área, né? Mas a literatura literária, como arte, se contrapõe a disputas também, né? Quando os seres humanos criam as escritas, a escrita logo vira um sistema de poder, né? E a leitura literária, por sua vez, a literatura, se torna um elemento de distinção, de privilégio, né, social daqueles que podiam aprendê-la, detê-la, daqueles que podiam possuir livros, ler livros. Né? Então, o Antônio Cândido traz uma visão que se contrapõe a essa, né, que é a visão da leitura, da literatura como direito humano, né, como algo que o ser humano precisa para se constituir humano. Né? E o que é ler? Aí vou pedir licença aqui para vocês, eu espero que eu ache a página, espero um pouquinho, para contribuir aqui com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês, possivelmente as professoras e professores aqui, né, nos seus estudos, têm se detido sobre esse texto, que é um trecho de uma pesquisadora francesa, a Josette Jolibert, que vem há muitos anos se dedicando ao ensino da leitura e da escrita, né, na escola elementar, né, que para nós corresponde aos anos iniciais. Né? Então, ela diz: ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito. Diretamente, isto é, sem passar pelo intermédio nem da decifração, nem letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra, nem da oralização, nem sequer grupo respiratório por grupo respiratório. Ler é questionar algo escrito como tal a partir de uma expectativa real, uma necessidade ou prazer, numa verdadeira situação de vida. Questionar um texto é fazer hipóteses de sentido a partir de indícios levantados. Muitos desses indícios possuem natureza diferente dos elementos do próprio texto, no sentido restrito da palavra, e verificar essas hipóteses. Tal questionamento se desenvolve através de toda uma estratégia de leitura, que nada tem a ver com uma decifração linear e regular, que parte da primeira palavra, da primeira linha, para chegar à última palavra da última linha, que varia de um leitor para outro e para um mesmo leitor de um texto para outro, e para um mesmo leitor em um mesmo texto, de um objeto de procura para outro. Posso, em momentos diferentes, procurar informações diferentes num mesmo artigo. Então, isso que a Josette Gelibert fala, né, sobre o que é a leitura, ler é atribuir diretamente um sentido a algo escrito,
e dessa maneira tão sutil, né, que não é necessariamente decifrar ali letra por letra, sílaba por sílaba, palavra por palavra, né, mas aprender, dar um sentido, atribuir um sentido ao conjunto do texto que está sendo lido, é algo que trata de algo... é algo que trata de uma habilidade, de uma competência muito fina, muito sutil, né? Um outro autor, no trecho que eu li, ela diz que o mesmo leitor pode ler o mesmo texto de modos diferentes a depender da situação que a gente está lendo, né? E tem um outro autor francês, que o primeiro nome dele eu me esqueci, mas o sobrenome é Guillemot, que ele diz que ele trabalha com o conceito da biblioteca particular. O que ele quer dizer com isso, né? Que a cada vez que a gente lê um texto, eu estou falando de um texto, eu não estou falando de um livro. A cada vez que a gente lê um texto, a gente ressignifica todo o nosso repertório que a gente acumulou até ali. Toda a nossa biblioteca, né? Então, nós temos as bibliotecas, os acervos virtuais e físicos, né, por aí, e nós temos a nossa biblioteca como repertório nosso, né? E essa biblioteca é absolutamente particular e singular, né? Então, a partir do momento que a gente lê, por exemplo, aquele trecho do Antônio Cândido, certamente cada um aqui, cada uma, a partir do seu repertório, deu um significado para aquilo e ressignificou o seu próprio repertório, né? Então, isso é uma habilidade tremenda, magnífica, né? É uma habilidade que as apostilinhas, com receitinha e com passinho a passinho, dizendo para o professor, faça assim, faça assado. Não deixe o aluno ficar por mais de 5 minutos dizendo aquilo ou aquilo outro. Os educadores aqui já devem ter se deparado com essas cartilhinhas, né? Com esse passo a passo, com esse direcionamento todo. Jamais seria possível aprender a ler no sentido de atribuir um sentido ao texto a partir desses pacotinhos, dessas receitinhas, né? E se alguém tenta formar os educadores com isso, aposto todo o dinheiro que eu tenho, que nesse momento é pouquíssimo, sei lá, R$30 na carteira, não vai formar o educador e não vai formar o leitor pleno, o leitor capaz de atribuir sentido ao texto lido, né? Bom, eu não vou me ler essa citação aqui, depois a gente pode disponibilizar, né, a apresentação. E aí vou terminar com uma experiência particular minha, né, de leitura com meu filho, que hoje tem 8 anos e que na época tinha 5 anos, 5 para 6. Né? Bom, então, isso em 2015. Né, numa noite dessas de leitura, antes de dormir, a gente estava lendo esse livro, que é o Fuja do Garabuja, que é lindíssimo também vou circular aqui. É tão bom, né, gente, a gente compartilhar livros e leituras e textos. Então, a gente estava lendo o Fuja do Garabuja e Outros Seres Fantásticos, né, numa altura do texto, aparece uma dessas criaturas estranhas, desses seres fantásticos chamado Zansa, né? Um tipo abandonado à sua esquisitice e feiura, acompanhado pelo seguinte texto. Então, é essa página aí. Eu vou para lá, tá? Para conseguir ler. Desculpa, câmera. Tudo bem? Desculpa, gente, não vai dar para pegar aí, não precisa também. O Zansa de uma perna só. Seja bom com esse bicho de uma perna só. O Zansa, se ponha no lugar dele, não o convide para uma dança. Bom, então, nesse livro povoado por criaturas estranhas, esquisitas, tinha esse trecho. E aí, na hora que eu estava lendo em voz alta para o Chico, eu percebi ali o impacto desse texto, né, dentre todas as outras páginas do livro, o impacto sobre ele. Sabe aquela coisa que mãe, educadora, percebe pelo brilho no olhar, por aquela paradinha que a gente dá quando a gente está lendo e a gente se depara com algo que afeta a gente, né? Eu percebi e deixei rolar.
né? Deixa ele viver esse momento, essa experiência estética, né? Que a leitura literária nos proporciona, assim como outras artes nos proporcionam. Né? Então, deixei ele sorver ali a beleza e a delícia de aprender, de ter consciência sobre os próprios sentimentos, né? De capturar o sensível, de construir sentido. Né? Parece que é uma coisa quase palpável, né? Que se materializa no ar. E aí, eu não comentei nada, e eu ia virando a página quando ele diz... Eu ia dançar com ele. Eu falei, filhote, e como você ia fazer se ele tem uma perna só? Aí ele disse, eu ia segurar ele. Né? Então, essa é uma cena que me emociona muito, me impacta muito, e acho que expressa essa pequena conversa que a gente iniciou e vai continuar aqui, né, que é da leitura como produção de sentido, como algo muito sutil, muito fino, muito delicado, né, que exige uma formação das professoras, dos professores, sobretudo nos anos iniciais, né, que são responsáveis por introduzir formalmente as crianças no mundo da cultura escrita. Eu digo introduzir formalmente, porque é claro que nós que nascemos na cidade, a nossa sociedade é permeada pela cultura escrita. Né? Então, não é que a criança, só quando entra na escola, que ela vai ter contato com a cultura escrita. Mas, ainda, no Brasil, é a escola pública, né, a docência, que é responsável pela introdução formal das crianças nesse mundo. Né? Então, a gente, quando vê uma cena dessa, vê assim, a potência, né, da literatura na sua... inutilidade, vamos dizer assim, porque a defesa é que a literatura, a leitura literária, ela não deve servir para nada especificamente. Né? Ela, no sentido de, eu vou aprender, alguém falou aqui, aprender a ler, escrever, contar, para alguma coisa utilitarista da vida. Né? Mas para afinar os sentidos, o apuro estético. Né? Mas é na dialética dessa inutilidade que a literatura revela o seu aspecto de formação, o seu aspecto educativo, né? Quando uma criança consegue atribuir um sentido, expressar e atribuir sentido ao que lê. Né? Então, eu encerro por aqui, porque eu sei que a gente vai continuar conversando. Mais uma vez, agradeço muito o convite da Sílvia, né? Que a gente se conhece aí há 20 anos, há tantos carnavais. E reitero aqui a minha felicidade de estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Eu gostaria de começar citando um trechinho de um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ela falou do livrinho, que até anotei o nome aqui, ó, a menina anotou para mim, porque eu faço questão de ler. Vai que, de repente, né, começam a proibir também os livros, né, começam a queimar os livros, a gente tem que aproveitar que ainda a gente pode... Está lendo, né? Então, A Grande Fábrica de Palavras. O poeminha que eu vou citar, trechinho, é do Drummond. Lutar com palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos. Mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco. Eu escolhi esse trechinho do poema do Drummond, primeiro porque nós, educadores e educadoras, de verdade, a gente, no nosso dia a dia, a nossa luta é luta com palavras. É a nossa principal ferramenta de trabalho. E segundo, porque a palavra é a lavra mais humana. É elaboração do ser humano. Nós somos o único animal capaz de produzir linguagem verbal. No entanto, né, nós somos, muitas vezes, privados desse desenvolvimento. E aí é que eu vejo a relação da grande fábrica de palavras com o poema do Drummond e com a ideia que eu quero trazer aqui. Em que sentido, né, a gente é limitado mesmo desse direito, que é uma capacidade genuinamente humana, mas que nós
somos privados, muitas vezes, de desenvolvê-la e de extrapolar, porque a palavra, ela não tem fim. A partir do momento em que você desenvolve essa capacidade, nossa, a gente consegue fazer 1000 coisas, né, através da palavra. E quando você tem esse direito cesseado, nem o seu pensamento você consegue organizar, estruturar, né, porque o nosso pensamento, a base dele, é estruturado através da palavra. Talvez daí a importância da escola, principalmente da escola pública, né? De você poder... Eu lembro assim da minha infância, eu fui longe na fala da Iracema. Tivesse tido a oportunidade, na mais tenra idade, de ter extrapolado a leitura da forma como a Iracema colocou, o que significa ler. Né? A gente fica ali na letra, na decodificação, no babebi-bobu, e a gente poderia estar lendo livros, né? E compreendendo histórias, partilhando histórias, saberes. A literatura tem esse poder de nos fazer viajar, de alteridade, de compreender o que é alteridade, porque a gente vai se colocar, né, no lugar do outro, a gente vai se aproximar dos outros, de outros mundos, de outras formas de vida, de outras culturas, enfim. Então, a relação, né, que eu consegui estabelecer entre o poema do Drummond e a grande fábrica de palavras, porque palavra é mercadoria, educação é mercadoria, a gente está numa sociedade capitalista. A gente não pode se esquecer desse detalhe. E aí, por estar numa sociedade capitalista, há um tensionamento permanente entre o que tem de ser direito, independentemente da classe social, da sua origem étnico-racial, do seu gênero, do seu credo ou não, que é direito, né? E o que eles querem o tempo todo transformar em produto, em mercadoria, em coisa que venda, em coisa que dê lucro para alguém, para alguns. No nosso caso, no caso do Brasil, no caso do nosso país, para alguns bem poucos, né? Então, eu vou centrar minha fala em dois pontos. Primeiro, na leitura como um direito, como já foi aqui muito bem colocado pela professora Iracema, em particular o direito à leitura literária, mas eu quero lembrar que 13 milhões no Brasil, ainda segundo o IBGE, deve ter mais, né? Porque o IBGE data de 2016, o PNAD, 13 milhões de analfabetos, são 13 milhões que aí têm o seu direito à palavra bastante limitado. Eu estou falando da dimensão escrita, tá? Bastante restrito. Fora o analfabetismo, a gente tem um dado assim dramático, alarmante. 8 a cada 100 pessoas em idade de trabalhar no nosso país não são capazes, 8 em cada 100 são capazes de compreender e se expressar por meio de letras e números. Então, além do analfabetismo, dos 13 milhões, 8 a cada 100 sofrem de analfabetismo funcional. Então, é uma coisa que também, assim, bastante preocupante para nós professores e professoras, né, porque a gente vê os jovens saindo, né, da escola, se formando lá no 9º ano ou no ensino médio, os que conseguem concluir, porque, né, no nosso país tem muito jovem fora da escola, e tem muito jovem que não está nem estudando e nem trabalhando. A situação da nossa juventude é uma situação dramática. Esse analfabetismo funcional está presente no nosso cotidiano, infelizmente. Eles saem do 9º ano, saem do ensino médio sem esse domínio aqui que a gente considera fundamental, que é o conceito de leitura que a Iracema expandiu agora há pouco a reflexão. Eu coloquei esses dados
dessas pessoas, porque é a nossa realidade mais cruel, né? Se a gente pega qualquer estatística aí, a gente deve pegar, nós lá da Sócrates, nós temos um projeto político-pedagógico em que a gente se debruçou sobre o mapa da juventude, que foi uma pesquisa feita pela Unicamp, para a gente poder entender um pouco do nosso território. Hoje a gente conseguiu até extrapolar, porque a gente está no patamar de que a gente tem uma parceria com a Universidade de São Paulo, com a Faculdade de Educação, e nós estamos construindo o nosso próprio mapa, né? Nós estamos construindo o nosso próprio mapa. O Instituto Lidas lá está em parceria com a gente, e a gente está conseguindo mapear, nós cadastramos lá o endereço de todos os nossos alunos, a gente sabe, num raio de 2 quilômetros, né, onde eles moram, né, a gente conseguiu mapear quem são, por etnia, por faixa etária, o número de analfabetos. Bom, enfim, é uma ferramenta empoderadora do projeto político-pedagógico das escolas, que nos faz enxergar o nosso território, quem somos nós, quais são as nossas condições. E quando a gente fala que a nossa juventude é uma juventude vulnerável, quando a gente fala de genocídio, né, de jovens que não estão tendo direito ao futuro, que não estão tendo direito à vida, nós temos embasamento, a gente tem dados do nosso próprio território, a gente consegue hoje olhar para o nosso território. E é importante, se você quer centrar dentro do seu projeto político-pedagógico essa temática do direito à leitura, do direito à literatura, dos direitos humanos de uma forma geral, você precisa conhecer o seu território, conhecer a história do seu território. Então, isso é um ponto de partida para nós. Bom, mas voltando aqui, então, assim, só para citar, né, algumas fontes que eu acho que pode colaborar aí com os educadores para pensar projetos na escola. Você olhar para o mapa da juventude, você olhar para o mapa da desigualdade. A gente precisa entender que território é esse, que aqui em Campo Limpo, por exemplo, um jovem tem 16 vezes mais chances de morrer assassinado do que um jovem na Vila Mariana. Então, pontuar o que é desigualdade para nós, porque essa desigualdade, ela está nesse debate que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Quem tem direito à leitura enquanto fruição? Quem tem direito? Os livros, nós estamos nos bairros, esses bairros eles são letrados? A nossa escola é uma escola letrada? É uma coisa para se refletir, porque até pouco tempo atrás a Sócrates não era. A Sócrates era um prédio que foi aberto em 2009, não tinha sala de leitura, não tinha acervo, não tinha materiais pedagógicos, como toda escola nova, que se inicia. Né? Só tinha as cadeiras e as carteiras, foram chegando os alunos, foram chegando os professores, as paredes eram todas cinzas, né? Então, e as crianças pequenininhas adentrando a escola, uma escola de pedra, né? Porque as EMEFs são escolas opressoras dessa perspectiva. Então, não é um espaço letrado. E foi desenvolvido todo um trabalho de ambientação. Nós temos salas ambiente, para além da sala de leitura. A sala de leitura também é ambientada, mas todas as salas na Sócrates são ambientadas. E aí esse letramento ele foi acontecendo. Mas se você olha no entorno do bairro, o que é que tem? A gente tem agora uma biblioteca comunitária, né, que se chama Brechoteca. A Brechoteca sofreu muito para estar hoje lá onde ela está, né? Ela primeiro abriu uma portinha lá na Andréia de Firenze, através do edital do VAI. Aí eles não conseguiram renovar, o aluguel estava alto, tiveram que fechar as portas. Agora, vocês imaginam uma biblioteca atendendo no coração da favela. Que poder que essa biblioteca tem, porque a gente não tem livros, as nossas crianças, elas não têm acesso a livro. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa compreender. Então, elas fazem um trabalho maravilhoso, estando onde elas estão.
onde elas são imprescindíveis. Então, para além da escola, da Sócrates, do trabalho de leitura que a Sócrates faz, a gente tem a brechoteca no território, e aí depois tem a Marcos Rey bem distante, eles não vão para Marcos Rey, né? Tem o SESC aqui, Campo Limpo, eles não vêm para o SESC, muito poucos conseguem fazer isso. Por quê? Porque depende de locomoção, né? Enfim, tem uma série de fatores que vão tornando a leitura, né, distante. O direito à leitura é dificultoso, né? Bom, eu tinha pensado em citar o Antônio Cândido para reforçar esse sentido de direito à literatura, mas inclusive até as mesmas citações, ai, que coincidência, né? É demais isso daí, né? Enfim, né, ela usou o texto com muita propriedade. Eu só queria dizer assim, que eu também concordo com o Antônio Cândido, quem sou eu, né, para concordar com ele, mas eu concordo que a literatura seja um direito incompressível, ele usa essa expressão. É tão fundamental, tão básico, tão essencial quanto o direito à alimentação, à moradia, né, a vestuário, à educação, à saúde, porque a literatura tem esse poder de alimentar a alma mesmo, o espírito, né? Então, nós temos direito à literatura. A literatura é o sonho acordado das civilizações. Então, quando a gente dorme, né, o sonho tem essa capacidade de estabelecer equilíbrio psicológico. O Antônio Cândido diz que a literatura tem essa capacidade de estabelecer esse equilíbrio social. Então, ela é imprescindível, é um direito, portanto. Mas a gente percebe que, para esse direito se tornar realidade, é necessário políticas de leitura, né? Que é uma coisa que é extremamente difícil, né? Quando a gente pensa aí o quanto a leitura é negligenciada. Eu vou citar aqui o plano municipal do livro, porque foi um marco importante para nós, né? É uma lei de 2015, depois de muita luta, e aí foi formado um conselho, que foi eleito, inclusive, através do voto direto. Eu não sei se vocês participaram, mas foi no finalzinho do ano passado. Em novembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade de eleger membros para o Conselho do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de São Paulo. Então, o Conselho tem a função de implementar essas políticas de leitura, para que mais brechotecas, né, possam, em territórios como o do Campo Limpo, fazer o trabalho necessário, né, que é colocar o livro. Não é só colocar o livro material físico na mão da criança, mas é fazer essa mediação de leitura, é contribuir com a formação do leitor, despertar no leitor o prazer, o gosto pela leitura. É isso que elas fazem, é isso que a gente faz também na escola, e é isso que precisa ser feito em muitos lugares. Enfim, e aí o que aconteceu com esse conselho? Ele foi eleito por nós, e aí essa gestão, em julho, agora, dia 21 de julho, baixou um decreto que acabou com as eleições diretas para o Conselho Municipal. Então, o Conselho Municipal estava pentelhando demais, cobrando reunião para que as políticas de leitura, né, pudessem ser implementadas. Só para vocês terem uma ideia, tem uma meta, que é uma lei federal, que obriga, que estabeleceu um prazo até 2020, para que toda escola da educação básica tenha uma biblioteca. Biblioteca é diferente de sala de leitura, né? Sala de leitura é um espaço diminuto, menor, com acervo, né, menor, não requer um profissional específico, né? Tem redes que coloca professor até o professor, nada contra o professor readaptado, mas tem redes que precarizam a relação de funcionamento, de contratação para funcionamento desse equipamento, que não é qualquer equipamento na formação do estudante.
é um equipamento estratégico para o projeto político-pedagógico da escola. Então, a gente não pode abrir mão da sala de leitura. Não é biblioteca, é sala de leitura. Né? A minha fala não é contra a sala de leitura. A minha fala é que a gente tem direito, a partir da Lei 12.224, que foi promulgada em 2010, a algo maior, que é uma biblioteca em cada escola. Vocês já pensaram no que isso significa? Eu tive a oportunidade de ter uma biblioteca comunitária na escola pública onde eu estudei, lá em Embu das Artes, lá no fundão, periferia da periferia, nas quebradas. A biblioteca era comunitária, numa escola do Estado, aberta, atendia toda a comunidade, coisa maravilhosa. Agora, era uma biblioteca para quantas escolas ali da região do Santo Eduardo? Vocês conhecem Santo Eduardo, Jardim Vazame? Né? Então, pois é. Era a única. Então, e hoje ela tá fechada, infelizmente. Né? Enfim, a meta é que haja uma biblioteca, né, até o ano de 2020 em todas as escolas da educação básica. E aí a gente está vendo o quê? A gente está vendo um crescimento, uma diminuição das bibliotecas e um aumento das salas de leitura, talvez por essa perspectiva economicista, por ser um espaço menor. Mas a nossa sala de leitura na rede municipal é um espaço para a gente muito, muito importante. A nossa sala de leitura, ela existe há 45 anos, ela tem resistido à descontinuidade aí política das gestões, né? Nós só tivemos aí um probleminha no início de maio, que eu acho que não é um probleminha qualquer, foi um ataque, né, duro para as escolas da educação infantil. Eu não sei se vocês sabem, mas 33 equipamentos foram fechados para abertura, brinquedotecas e salas de leitura, para abertura de salas para a educação infantil. Né, a gente tem um problema de explosão de demanda na rede municipal, não só na rede municipal, né, mas o problema é que a rede estadual, na minha opinião, minha visão de quem está de fora, mas de quem veio da escola pública estadual, como aluna, como professora e como supervisora de ensino. Eu vejo as escolas do Estado fechando salas. Né? Os alunos do ensino médio fizeram uma luta super honrosa, que foi assim, muito potente. E aí os alunos ocuparam as escolas para não fechar, foram tratados como invasores, não sei se vocês lembram dessa história. Muitos foram criminalizados. Eu conheço mãe, pai de aluno que estavam nas ocupações, e eles limpavam a escola, eles construíam um currículo para aquele momento lá de ocupação, que dá de 10 em muitos currículos aí que ficam com a cartilha, com a apostila, né, que a Iracema mencionou. Então, mas mesmo toda essa luta, todo esse enfrentamento não barrou o fechamento de salas de aula. A gente vê muita sala de aula fechada na rede estadual, muita escola fechando também. Em contrapartida, você tem esse boom de alunos que a rede municipal não sabe como atender, como acomodar. E aí vai para os equipamentos pedagógicos que, para nós, são vitais. A nossa sala de leitura é estratégica, gente. Não dá para ficar sem sala de leitura. Qual é o trabalho de leitura que a gente vai fazer? Se a gente não tiver o mediador de leitura dentro da matriz curricular, como a gente tem, né? Que é uma maravilha. Isso não acontece no Estado, na rede estadual, infelizmente. Entendeu? Então, assim, para nós, isso é uma potência. Nós não podemos retroceder. Esse é o sentido da minha fala. Além da parceria com a Brechoteca, lá no território, que mais que a Sócrates faz para eu já ir finalizando a minha fala, porque, né, eu desembesto a falar, gente, desculpa, senão coitada da Nicole, vai me dar um chute daqui a pouco. A gente, além da sala de leitura, da parceria com a Brechoteca, nós temos lá o cantinho da leitura no pátio, que a gente achava que não ia dar certo. Tinha muita gente que tinha medo de colocar o livro no pátio para o aluno.
né, e deu super certo. Na hora do intervalo, nós temos o cantinho de leitura. Eles falam assim, vai estragar os livros. Gente, o livro é para ser lido, né, ser usado, manuseado, tocado, sentido, cheirado, etc. etc. Né? Então, a gente não tem que ter esse receio. Né? Como qualquer produto, se ele se desgastou, acho que tem que pensar na reposição, tendo sempre, né, lógico, esse compromisso de valorizar o livro dentro da escola. Né? Se todo mundo, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, secretaria, está todo mundo envolvido nesse processo de valorização do livro, da leitura, o aluno também começa a compreender isso, e ele compreende, às vezes, muito melhor que a gente, e também respeita e também valoriza. Então, além do cantinho de leitura, a gente tem os livros viajantes, somos todos contadores, sim, senhor, que são projetos das nossas professoras orientadoras de sala de leitura, Daniele Lino, e agora a professora Arlete, que a gente reivindica, todo mundo tem que ter o seu POSL na escola, sim, o trabalho delas é fantástico. A gente tem a roda de contação, nós fazemos roda de contação todos os anos dentro do nosso currículo, é um momento muito especial, as mães, os pais contam história, a gente conta história, a gente recita poema, a gente dramatiza, tem sarau, a gente convida os parceiros do território. Então, a roda de contação é uma festa para nós lá. E nós temos também a parceria com os coletivos culturais do território, que eu não poderia deixar de falar. Esses coletivos, eles são coletivos culturais e sociais, estão com a gente numa luta muito bonita, porque a gente tem um terreno ocioso ao lado da escola, e a gente quer ocupar esse terreno com mais cultura, com mais educação. Nós queremos a construção de um galpão de cultura, de um centro cultural nesse espaço. Essa briga é uma briga que acontece desde 2015, eu estou falando de briga enquanto luta, tá? Não é de porrada, violência, não. É de briga no sentido de que a gente está enfrentando várias barreiras, né, para poder fazer esse sonho virar realidade. E a gente não vai desistir, porque nós entendemos que a única forma, né, o melhor caminho, a melhor forma para a gente mudar os dados absurdos, né, de vulnerabilidade, de violência dentro do nosso território, o baixo desenvolvimento humano, tem que ter política pública, e o galpão cultural é uma política pública, sim. Os alunos, os jovens, as crianças do entorno, não só da Sócrates, vão poder ter direito a atividades culturais, a desenvolver as suas potencialidades humanas. É nisso que a gente acredita. E a gente tem lutado desde 2015, a gente fez 2 ocupações culturais simbólicas nesse terreno com os nossos parceiros. O Binho, o Sarau do Binho é um dos parceiros. A gente tem a Brava Companhia de Teatro, que também é parceira da gente, a própria Brechoteca, a Associação do Bairro, de Amigos do Bairro do Jardim Olinda, a Escola de Samba Acadêmicos de Campo Limpo, o coletivo Rua, Juventude Anticapitalista. Então, são vários parceiros e parceiras, e o Conselho de Escola, né, porque foi o Conselho de Escola que tomou a iniciativa de chamar a comunidade para discutir o problema do terreno, que estão nessa luta. Além das ocupações, nós temos um cortejo poético. Ele se chama Cortejo Poético, revitaliza Campo Limpo, o Boi Bumbá sai às ruas, o AEJA, a Educação de Jovens e Adultos, dramatiza a história lá da Catirina, a gente faz sarau na praça, a gente canta, a gente dança, né? E a gente leva a nossa principal reivindicação, que é a revitalização do terreno. Além dessa reivindicação, tem as outras, porque o território é feito de necessidades. Então, é o momento também que a gente tem de expressar essas necessidades. O tema do cortejo poético desse ano é nenhum direito a menos, porque nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, de retrocesso. São vários direitos humanos, políticos, sociais, né, que estão retrocedendo,
e a gente quer levar essa mensagem para a nossa comunidade. E isso tem sido tão empoderador dentro da escola, porque a leitura leva à autoria, né? A gente tem aqui a Nicole, que é exemplo vivo disso, ela vai falar daqui a pouquinho disso. Os nossos alunos não são só leitores, eles também são escritores. Eu trouxe até um poeminha aqui da Vanessa para encerrar minha fala. O poema dela se chama Direito. Tá? A Vanessa está no 5º ano A, é aluna da professora Vera. Direito. Cadê você? Não consigo te encontrar. Na fila lotada, não tem lugar para o idoso. E a vaga do shopping está ocupada pelo moço. Direito. Cadê você, direito? Não te vejo embaixo da ponte, onde mora um monte. Cadê o direito desse país que precisa ser feliz? É isso. Obrigada. Está funcionando? Boa noite. Eu sou a Nicole, eu tenho 17 anos e sou estudante da Escola Francisco D'Amico, que é uma escola que fica em Taboão da Serra, próxima à divisa com Campo Limpo. Antes de começar, eu acho que é importante ressaltar que o D'Amico é uma exceção dentre as escolas estaduais, uma exceção bem óbvia, porque tem uma gestão e um corpo docente que fazem um trabalho muito massa, assim, há uns dos últimos 12, 10 anos, e que não é sempre assim, as outras escolas estaduais do próprio bairro não são assim, mas que esse trabalho, mesmo que concentrado ali, ele também é muito importante, gera uns frutos muito, muito fortes e muito bonitos. Eu vou falar sobre a literatura de um ponto de vista diferente, porque eu sou aluna, né? Não vou citar ninguém muito massa, tipo Paulo Freire, mas eu vou citar a experiência e como se deu as transformações dentro da escola a partir do momento em que a gente conheceu a literatura de um outro jeito, que foi quando a gente conheceu o sarau. Porque, até então, a literatura nos era apresentada, não só a literatura, mas a arte no geral, era nos apresentada como uma coisa muito inalcançável. Porque quando você me diz que artes plásticas é só Tarsila do Amaral, quando você me diz que poesia é só Drummond, você reduz isso a um modelo e tudo que se produz que não corresponde a esse modelo, na nossa mente não vai ser considerado arte. Então, logo o que a gente faz, que não chega nem perto daquilo, não vai ser considerado arte. E isso é muito problemático, porque quando você coloca esse modelo de uma forma inalcançável, ele, querendo ou não, me perdoe, mas passa a ser chato. Porque quando você me obriga a ler livros sobre histórias que por mais tenha toda essa questão do atemporal e tal, elas não falam a nossa língua. A língua daqui do jovem da periferia, ela não fala. Ela não fala sobre o nosso território, ela não fala sobre a nossa realidade. Então, é realmente uma leitura obrigatória. E daí, quando você vem com o sarau dentro da escola e que você traz poetas que têm um potencial enorme para ser nossos vizinhos, que eles estão falando a nossa língua, eles estão falando sobre uma história que a gente conhece, eles estão falando sobre uma realidade que é parecida com a nossa, eles estão falando do nosso bairro. Essa arte que ela era de admiração, uma coisa inalcançável, ela passa a ser representativa. E essa representatividade ela é muito importante, porque ela a gente passa a enxergar a arte como algo possível. Porque quando você vê alguém fazendo alguém que veio do seu lugar, alguém que fala a sua língua fazendo uma coisa, você acha que, pô, mano, agora eu posso fazer isso também, né? Se tem gente como eu fazendo, exatamente, a gente se empodera. A gente enxerga uma possibilidade nossa em fazer aquilo também. E isso é muito forte. Quando você vem numa escola de periferia e você me diz que poesia não é só Drummond, você está me dizendo que eu posso fazer também, sabe? Quando a gente vê essa diferença de referência que se marcou pelo sarau,
pela forma com que hoje a gente pensa a arte. Porque são 7 anos de D'Amico, né? Eu estou da quinta ao 3º ano, e em exatamente todos os anos, a primeira aula de artes começa com o que você acha que é arte. O sarau começou em 2012 e em 2011 eu já estava na escola, né? Em 2011 me perguntaram o que era arte e eu pensei Picasso, Drummond, sei lá, Caetano. E se você me pergunta hoje o que é arte, eu vou pensar Luan, eu vou pensar Serginho, eu vou pensar Camila Brasil, eu vou pensar Binho, eu vou pensar Guina Oliveira, eu vou pensar Carolina Teixeira. As nossas referências, elas mudam, porque a gente passa a enxergar no nosso bairro também artistas e valorizar essa arte tanto quanto qualquer outra que foi feita em outra época. E isso é muito louco, porque a gente estava acostumado a consumir uma arte que às vezes não foi feita para a gente, para o nosso público, e depois a gente tem a possibilidade, né, o acesso a consumir uma arte que está falando sobre a gente. E isso é muito válido, isso empodera, isso dá autoestima, porque quando você me diz que é possível, eu faço. Quando você te deixa a arte careta ou chata, né, perdão, literatura clássica, mas quando você deixa isso um pouco de lado e você traz uma coisa mais real, mais próximo da gente, isso estimula. A arte, ela passou a ser interessante. Eu passei a querer entender poesia, para ler poesia. Eu descobri que tinha uma biblioteca praticamente do lado de casa, 12 anos depois de morar no mesmo lugar. E justamente porque eu conhecia a poesia de uma outra forma. E essa outra forma me pareceu interessante. E essa outra forma me incentivou a ler, me incentivou, não só a mim, eu acredito que há muitos outros alunos, que também passaram a conhecer outros espaços culturais que tem perto dali, só que a gente não sabia que existia. E às vezes rola muito disso, sabe? Uma coisa que é incrível, que acontece há não sei quantos anos, mas a gente só não sabe. E não tem como a gente se aprofundar no conhecimento sobre literatura marginal se a gente não soubesse que existia. Sabe? Então, esse processo, essa inserção do sarau dentro da escola, ela é um marco muito grande, ela é um divisor de águas muito grande, principalmente dentro da escola que eu estudo. Assim. Ao longo do tempo, eu acho que poderia ter sido antes, e quantos outros poetas a gente não teria, mas essa inserção do sarau, ela se deu por professores. Inclusive, salve professor Iara, Wagner Oliveira, que agora é o coordenador, ele é ótimo, professora Sueli. Foram eles que nos mostraram o que era sarau, nos mostraram o que era essa literatura dita marginal. E eu acredito que, num geral, salvo as exceções, a maioria das escolas elas têm essa inserção de cultura periférica por professores. Eu acredito que role muito disso e que isso não parta da gestão da escola, eu acredito por 2 principais motivos. Primeiro, porque quando você tem uma coordenação, uma direção, ela acarreta muitas responsabilidades. Então, qualquer problema ou qualquer pensamento a mais sobre qualquer projeto para a escola é uma canseira a mais e que, às vezes, as pessoas não querem ter. E aí você acaba privando todos os seus alunos de conhecer uma coisa muito massa por uma canseira que você não quer ter. Mas isso é compreensível, porque você tem muito trabalho a fazer e tal. É um pouquinho compreensível, tem que fazer uma média. Vamos debater isso aí. Mas você tem também... um outro motivo que eu acredito que seja para não inserir essa arte ou abrir esse campo para os alunos é que tem uma hierarquia muito forte dentro da escola. Dentro da minha escola, inclusive, era uma hierarquia muito marcada, muito vertical, e qualquer movimentação, qualquer autoestima que o aluno tivesse, porque dentro de uma hierarquia a gente tem uma base, essa base ela era ocupada pelos alunos, e esses alunos eram entendidos como pessoas que estavam ali só para ouvir, só para receber alguma coisa, e a gente, enquanto aluno, a gente tem uma vida fora da escola. Desde o aluno de 10 anos ao de 18, ele está inserido numa sociedade, ele tem uma família, ele está inserido num bairro,
essas coisas o afetam. Ele está inserido numa sociedade racista, machista, homofóbica, essas coisas o afetam. Ele sente isso, ele quer falar sobre isso, só que dentro de uma escola que te coloca como só ouvinte, como só alguém que tem a receber e não tem nada a trocar, fica muito complicado isso. Isso de você se expressar, de você trocar, de você se entender como indivíduo pensante e que pode e deve ser ouvido. Então, às vezes, para essa hierarquia ser mantida, é interessante para quem está no topo, que no caso, quem exige uma bela disciplina dentro da escola, que os alunos continuem pensando assim, que eles continuem pensando que eles não são importantes o suficiente para serem ouvidos. E quando você tem um sarau, você tem um microfone aberto, que está querendo ouvir esse estudante, que está querendo ecoar aquilo que ele tem para dizer, você está dizendo para ele que o que ele tem para falar é importante, que ele é importante, que o pensamento dele é importante. E eu acho que isso gera, porque quando você vai ser escutado, você quer falar uma parada massa. E quando você quer falar uma parada massa, você também quer representar os seus amigos. E essa questão da representatividade gera uma organização. E eu acredito que seja essa organização entre os alunos, entre a base dessa estrutura hierárquica, que às vezes pode ameaçar essa direção, e por isso não permite que essa luz assim seja aberta e os alunos possam, então, se organizar. E eu acredito que isso se dá porque justamente não se comunicar com esses alunos. Porque se você tem uma comunicação, você vai saber que eles não estão querendo destruir a escola, a gente, por ser organizado, a gente não vai fazer uma rebelião, talvez, mas não é na maioria dos momentos o objetivo. E a gente quer construir esse espaço junto, né? Porque sempre falam, a escola é de vocês, são vocês que fazem a escola, mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é na prática? Sabe? Porque a gente faz a escola, então vamos fazer a escola direito, vamos fazer uma escola que também nos represente, porque a gente passa ali boa parte da vida, boa parte do dia, e a gente tem que estar ali para crescer junto, para trocar. É muito importante essa questão da troca, porque a gente não está vazio, enquanto aluno a gente não está vazio, a criança de 10 anos ao jovem de 18, ele não está vazio. Quando a gente pensa convidar saraus para as escolas, convidar pessoas, palestras, que seja, a gente não está trazendo uma cultura, a gente não está trazendo uma arte, a gente está somando com a arte que já existe, com a cultura que já existe ali dentro. Porque quando você diz que você traz alguma coisa, você pressupõe que ele não tem. E tem muito. Com saraus na escola, a gente pôde perceber quanta produção cultural existe ali dentro, quantos poetas, quantos músicos, a galera que desenha, a galera que fotografa, a gente descobriu muita coisa. E é absurdo a gente descobrir isso tão tarde, porque a pessoa passa ali 7 anos da vida dela e você vai esperar no último, você vai descobrir isso. Ele passa ali parte do dia, ele passa parte da vida dentro daquela escola, e não ouvir, não querer conhecer esse aluno é distanciar demais essas relações de professor, de escola e aluno. A gente está construindo junto. A gente está somando isso. Do ponto de vista pedagógico da coisa, o sarau, a partir do momento que ele estimula a gente a se interessar por essa leitura, por essa literatura que agora é nova, a gente também começa a ler mais, por ler mais, escreve mais, por escrever mais, a gente também fala melhor. São todas consequências, assim. E isso é muito válido, isso é muito forte, porque a gente vai usar isso para a vida, sabe? Eu não quero que eu termine a escola só preparada para uma prova. Primeiro que a escola do Estado ela não vai nem preparar a gente para essa prova. Já começa daí. A base curricular não quer que a gente passe. Não querem que a gente entre nessa outra, no próximo passo, né, na universidade. A gente não está sendo preparado para isso. Mas, supostamente, a gente tem que fazer uma prova e temos que, ao longo de 12 anos, aprender o conteúdo suficiente para fazer essa prova. Só que depois dessa prova a gente tem vida. A vida acontece. A prova vai ser 2 dias, 2 domingos, e aí? Depois disso aí a gente vai fazer o quê? Eu quero terminar a escola e aprender bem mais.
bem mais do que só o que foi necessário para aquela prova. Porque eu passei 12 anos estudando, 12 anos sentado numa cadeira, 12 anos num espaço escolar, 12 anos até com as mesmas pessoas, e eu quero ter aprendido bem mais. Hoje, os saraus nas escolas, eles vêm para nos ensinar bem mais. Eles vêm para quebrar essa barreira da sala de aula, eles vêm para quebrar essa barreira do que é só o acadêmico, do que é só o didático, do que é só o para essa prova. Eles vêm para nos ensinar outras coisas. E vêm também para estimular a gente a falar, para nos dar autonomia. A gente faz sarau do D'Amico desde 2012. Eu acho que estamos aí uns 5, 6 anos fazendo essa coisa. E está dando muito certo. Uma evolução muito, muito nítida. Porque a gente começou com o sarau sendo trazidos por professores. E aí ele era realizado pelos alunos do 3º ano. E aí depois foram inserindo todo o ensino médio, né, nessa produção. E esse ano a gente fez o sarau com a escola inteira, sem professor, sem convidados, inclusive. Foi só a escola. A gente tinha meia dúzia de alunos tocando um sarau para outros 400 e deu super certo. Se tem uma coisa que deu certo foi esse sarau. Em 2012, nos mostraram como que era para ser, nos mostraram o que era esse sarau, e em 2017 a gente provou que a gente aprendeu. Que a gente aprendeu muito bem, inclusive. A gente conseguiu tocar um sarau sozinho, sem professor, sem convidado, e teve programação para caracas. A gente tem uma produção muito louca, a gente tem muito poeta, e essas poesias, elas não são... não diria fúteis, mas elas são repletas de conteúdo, sabe? A gente teve aula. A gente teve aula real, a gente teve aula sobre gênero, aulas em verso, mas foram aulas. Aulas sobre gênero, sobre racismo, sobre machismo. A gente teve as minas ensinando para os moleques a respeitar. A gente teve aula, cara. E eu acho que serão essas aulas que eu vou lembrar depois. Que tudo isso acabar. Eu vou lembrar da fórmula de Bhaskara, vou. Mas eu vou lembrar muito mais da aula de gênero que eu tive com uma aluna de 15 anos. Eu vou lembrar muito mais da aula sobre respeito que eu tive com um aluno de 12. E isso é muito válido, isso é muito forte, porque a gente tem coisa para falar. E a gente deve ser escutado. A gente vai para além das provas e é importante que a gente compreenda e abrace e valorize esses saberes, não só dos que são trazidos enquanto professor-aluno, mas do que são trocados enquanto aluno-professor, enquanto aluno-aluno. Porque a gente tá num mundo que a gente está sabendo muita coisa. Óbvio que a gente tem muita coisa para aprender, não dá para negar isso. A gente está ali também para aprender. Mas isso não quer dizer, isso não nos isenta da possibilidade de ensinar algumas coisas também. Sabe? O professor, ele é uma figura muito importante na nossa construção, mas na construção, no geral, a escola ela é muito importante nessa construção, mas ninguém que está ali acima nessa hierarquia da escola não quer dizer que ela seja melhor, ou que ela saiba extremamente mais. Óbvio que anos a mais de vida te dá mais possibilidade de ter aprendido mais, óbvio, é natural da evolução humana, mas a gente também sabe algumas coisas que também são válidas. Quando a gente teve em 2012, a gente estava em uma hierarquia muito vertical. Hoje a gente tem uma hierarquia marcada, que também nos cobra disciplina, que também é útil para você dar aula numa sala com 50 alunos, que é a realidade da escola pública estadual. Mas a gente tem uma comunicação quase que horizontal. Não está ainda, mas está caminhando para isso. A gente começou acuados, não querendo falar, e hoje a gente faz um sarau que a gente fala mesmo, que a gente critica mesmo, e eu acho que isso é importante. É importante a gente se sentir, é importante enquanto as nossas falas e são válidas, e é importante a escola, enquanto espaço, receber essas falas e as validar e escutar também.
O espaço da escola é um espaço de troca, de escuta e de fala também. A gente tem que escutar os dois lados sempre. Então, eu vou finalizar já, né, porque temos tempos, mas acredito que seja isso. A escola é um espaço que a gente passa muito tempo para aprender só o que a gente vai usar no Enem ou na FUVEST. A gente pode aprender bem mais, a gente tem que aprender bem mais. A escola é um espaço muito importante dentro da comunidade, muito significativo dentro da vida do aluno, e se a gente sair de 12 anos de escola só com conhecimento para fazer uma prova e acabou, a gente está perdida, porque a vida continua para bem mais que isso. É isso. Estão pedindo uma poesia da Nicole. Vai, Nicole, manda uma para nós. Tá. Ai, Deus. Pode ficar de pé? Dá para mandar sem microfone? Não. É que para segurar, né? É embaçado. Esse negócio aqui. Nossa, bem mais velho. Ai, Deus. Vou mandar um que surgiu depois de um debate na escola. E ele é mais ou menos assim. Gritaram-me agressiva. Mas gritaram-me agressiva. Logo eu, um docinho desses, bicho. Disseram que com o meu tom de voz, ninguém iria me escutar. Gritaram-me agressiva. Mas agressivo é o que o sistema faz com a gente todos os dias. Agressivo é ver mulher preta morrendo e ver vocês não se importando com as nossas vidas. Agressivo é os ver ignorando a nossa dor e não é porque não a sentem que ela não exista. O sistema é agressivo. Agressivo é não ver homem preto na faculdade porque a polícia não deixa eles vivos. Agressivo é não ter escolha. Agressivo é ter só 2 caminhos. Agressivo é chegar no pivete da perifa e falar para ele que o futuro dele se resume a cemitério ou a presídio. Isso é agressivo. Agressivo é ver mulher preta morrendo em aborto clandestino. Agressivo são os relacionamentos abusivos. Agressivo é namorar negra, mas só se for escondido, porque ninguém sabe, ninguém atrapalha. Ela acreditou naquele canalha e isso foi agressivo. Agressivo não é o jeito que eu falo. Agressivo é o falocentrismo. Agressivo não é o jeito que eu ajo. Agressivo é o seu machismo, é o seu racismo, é o seu achismo sobre coisas que você não vive. Agressivo é se chegar numa mãe e falar para ela que o filho dela estava vindo da escola, agora está morto. Agressivo é ser atendido no hospital por alguém que não te olha nem no rosto. Isso é agressivo. O meu tom de voz é só reflexo disso. É reflexo de um corpo cansado, de sentir e tentar explicar as coisas para quem não quer entender o nosso lado. Vocês não se importam com as nossas dores, só querem saber das nossas curvas e dos nossos sabores. E quando as curvas que fazemos não lhe agradam, nossos corpos são marginalizados. E quando a curva que eu faço no meu caminho, e ai meu Deus, se eu estiver sozinha, eu peço para que só o meu dinheiro, que já é escasso, seja levado. Agressivo são as escolas públicas, brother. Isso é agressivo. Agressivo é pegar um prédio, transformar em depósito e mandar para lá os nossos filhos. Agressivo é derrubar prédio com gente dentro. Agressivo é abafar a nossa voz. E é isso que vocês fazem quando nos silenciam, dizendo que o nosso tom é agressivo demais. Vocês não se importam com o que a gente está falando, mas sim com que a forma em que nosso tom de voz está soando aos seus ouvidos. Você quer mesmo que eu te diga o que mais é agressivo? Agressivo é chamar de mimimi a nossa resistência, que por sua vez já é a nossa existência. Porque diante de um mundo realmente agressivo, só de nos posicionarmos já somos atacadas. Então imagina só se nos mantivéssemos caladas. Porque o que vem de baixo não te atinge, então você pisa. Mas eu não vim de baixo, eu estou do seu lado, de tão silenciada, me tornei a menina que grita. Esse foi o meu cotidiano, eu fui me acostumando e poderia até estar me desculpando, porque não é todo mundo que merece esse tratamento. Mas eu só seguro que eu só levo a minha voz em grosso modo de falar para quem não sai da internet e não se presta a pesquisar. Eu já falei algumas vezes, se não fosse o lugar de fala, você senta, escuta. E se quiser se posicionar, pelo menos estuda. Porque gente mimada que passa 24 horas no celular grudada, se vier falar groselha do meu lado, vai continuar sendo questionada, vai continuar me chamando de agressiva. Porque enquanto eu não precisar mais ser feminista, enquanto eu não precisar mais lutar contra a estrutura racista, e só quando eu puder ver todos os meus irmãos e minhas irmãs vivas, aí eu não vou precisar mais ser agressiva. Quando a nossa voz tiver o mesmo valor que a sua, aí eu não vou precisar mais ser agressiva.
Quando as meninas não tiverem mais medo de andar na rua, aí eu não vou precisar mais ser agressiva. Mas até lá, não é justo que vocês nos cobrem doçura na voz e massagem no seu ego de quem nas costas só levou chicote. Obrigada. Acho que a gente viu aqui na fala delas a potência e o poder que a palavra tem, né? Acho que vocês lembram de um dos slides que eu mostrei, né? Essa questão do poder da palavra, né? E da palavra como e esse poder que é disputado o tempo inteiro para a gente decidir, e a luta da palavra, né? Lutar com a palavra, é a luta de quem pode falar o quê, para quem e como. Eu acho que é disso que trata o poema que a Nicole leu agora, né? E a gente vê, assim, em tão pouco tempo, né? Porque você falou de 2012, que começou o processo de sarau na sua escola, e a gente está nem 5 anos completos, né? Pelo visto, agora em 2017, e pelo que a Nicole relata, tem uma mudança significativa, né? Ou seja, a palavra tem muito poder. A palavra que é de todos nós, né? Que não é só de alguns. E quando, Nicole, você falou em alguns momentos, desculpa, a literatura clássica e tal, não me peça desculpas, eu não sou defensora da literatura clássica como única, né? Do cânone. Ao contrário, eu acho que a produção literária periférica, marginal, negra, feminista e qualquer outro qualificativo que só quem produz pode dar, né? Ela vem para ampliar o conceito de universal, né? A gente quer, por mais que a gente se dê certos qualificativos, a gente acho que quer ampliar o conceito de universal, né? Que precisa abranger o que é específico, abranger tudo, né? E acho que só um comentário com relação ao funcionamento da escola. Você estava falando sobre, né, que a gente consegue compreender quando a gestão da escola, ali, a equipe pedagógica, a direção, os professores, não conseguem abranger, né, acolher certas iniciativas, um modo diferente de funcionar. Gente, quando a gente fala de educação, né, a gente sempre se coloca na posição de culpados e vítimas, né? E a gente não está falando do sujeito ali, da professora, do professor como culpado, né? Mas existe as coisas que você falou sobre a escola, sobre a forma de funcionamento, tem a ver com gestão da escola. A Solange e eu até cochichamos na hora que você falou, né? Tem muita responsabilidade, tem muita canseira, muita canseira, qualquer outra coisa nova dá trabalho, dá, mas isso é em função de uma forma de funcionamento da escola em decorrência de uma concepção de educação, né? Por que a equipe pedagógica tem que se sobrecarregar com certas coisas que não vão além da burocracia, né? Porque a gestão da escola, ao invés de funcionar para promover a aprendizagem, o conhecimento, esse desfrute do conhecimento, a equipe da escola é obrigada a trabalhar para fazer qualquer outra coisa. E aí a administração da escola funciona, a administração pela administração. Não é a administração, a gestão da escola pela educação, pela aprendizagem, né? E as tais provas que você mencionou, né? Também, o que essas provas efetivamente avaliam, né? E para quê? Para que a gente possa ocupar que espaços passando por essas provas, né? Então, assim, não falemos em culpa, mas falemos em responsabilidade, né? Que todos nós temos. É claro que quem está na gestão, lá no nível central do ensino, tem uma responsabilidade, sim, maior do que a do professor, maior e diferente do que a da professora, a professora que está lá na sala de aula, do que o pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, quem quer que seja responsável, né, o adulto, pela criança, pelo adolescente ali na escola. E os estudantes também têm responsabilidade, né? Então, acho que assim, não vamos ficar pisando em ovos, porque as pessoas vão ficar chateadas e tal, achando que estão sendo culpabilizadas pelas cobranças legítimas, né? Então, acho que vocês aí
fizeram fizeram e fazem uma ação que pode inspirar outros estudantes, que podem criar outras coisas, inclusive, né? Então, acho que eu destacaria isso aí. Eu quero agradecer o convite, acho que a conversa foi muito boa, foi maravilhoso ouvir a Iracema, sobretudo a Nicole. Por que eu vou falar sobretudo a Nicole? Porque ela é uma estudante, né? E, assim, acho que a voz do estudante, eu ouvi, eu como professora, acho que a Iracema também compartilha do mesmo sentimento. A gente ouvir uma aluna, uma estudante da escola pública, que eu reivindico a escola pública, ela pode ser amaldiçoada aí pela mídia, e pelos governos, e ela não é amaldiçoada atualmente, ela é abandonada, tratada com descaso, organizada para não dar certo, gestada lá nos gabinetes dos políticos mal intencionados desse país, entendeu? Para que a gente, que é pobre, preto, periférico, que está aqui embaixo, para que a gente não aprenda, para que a gente não tenha conhecimento, para que a gente não fique como a Nicole. Vocês já imaginaram milhares de Nicoles por aí? Então, essa que é a discussão que a gente está fazendo nessa noite aqui. Nós queremos literatura, nós queremos aprender na escola pública, a gente não quer essa escola autoritária. Eu não defendo escola autoritária. Você pode ficar tranquilo. Eu até citei, falei, olha, eu conheci a sua diretora, não sei, ela não está mais lá, né? Então, posso falar dela. Eu conheci a diretora dela numa circunstância bem chata. Eu fui numa escola estadual em que ela dirigia, não era o D'Amico, era lá no centro do Taboão da Serra. Ela impediu que a POS, que o Sindicato dos Professores, entrasse na escola para fazer uma discussão sobre gênero. Era Dia Internacional da Mulher. Desculpa, mas como gestores assim, eu não estou dizendo que ela não fez um bom trabalho lá. Pelo relato da Nicole, os professores, né, e professoras, que ela citou aqui muito bem, então existe uma intencionalidade pedagógica de quem foi lá e propôs esse currículo para dar certo. Ela está falando do relógio. Esse currículo para dar certo, a partir do sarau, que empodera os alunos, que dá voz aos alunos, que muda a lógica da escola. Essa escola verticalizada, ela passa a ser horizontal. Foram os professores que trouxeram a proposta para dentro da escola. Então, são os educadores. E quantos educadores a gente tem na rede municipal, na rede estadual, nesse Brasil afora, que pensam assim? E temos gestores também que pensam. Eu sou um exemplo disso, porque eu bebi na fonte de uma escola democrática. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola lá no Embu das Artes, que naquela época era uma referência de qualidade no Embu, que tinha gestão democrática, o conselho era participativo, não era um conselho formal de meia dúzia de membros, não, laçados, né, a fórceps, não. Era um conselho participativo, eram verdadeiras assembleias, em plena ditadura, tá bom? Então, eu quero dizer isso daí, porque essa foi a minha origem. O que eu levo, junto com os meus parceiros na escola onde eu trabalho, eu não só trabalho, eu também milito em defesa da educação pública, tem essa concepção. Então, por mais Nicoles, por mais educação pública de qualidade, que dê voz e vez aos estudantes desse país. É isso. Queria só agradecer pelo convite e pela honra que está sendo dividir a mesa com duas mulheres tão incríveis quanto essas. E agradecer pela mais Nicoles. Acho que a gente tem outras tantas tão boas quanto, e dentro da escola, e não só do D'Amico. Acho que de todas as escolas a gente tem jovens pensantes que estão querendo mudar de alguma forma, e é só escutar essa galera.